A maioria das pessoas está experimentando um momento agora de emoções alteradas. A gente já conversou aqui no canal em algum outro momento sobre dicas de como você ultrapassar a crise que está acontecendo. Já conversamos aqui sobre propriamente o que é a pandemia, mas hoje eu quero te trazer uma reflexão importante aqui no nosso canal. Eu quero que você procure imaginar o seguinte: nós estamos vivendo uma crise nesse momento em que as emoções estão afloradas, quer seja no nosso trato pessoal com a gente mesmo ou até mesmo nas relações que nós temos com as outras pessoas. Nesse momento, muitas pessoas estão se queixando, estão falando que estão com falta de ânimo, estão estressadas, angustiadas. Essas incertezas que o mercado tem agora, o mercado profissional e até mesmo a questão da saúde, as incertezas que tudo isso está trazendo para a vida das pessoas, tem feito com que elas tenham crise de ansiedade, crise de pânico, enfim, um incômodo real com tudo isso que está acontecendo. E fora isso também, nas próprias relações que nós temos com as outras pessoas. Nesse momento a gente está conseguindo ter uma relação à distância, uma relação que funciona através de ligações, de chamadas, de videoconferências, mas ainda assim, devido ao momento, devido ao estado emocional que a gente se encontra, algumas pessoas têm que tomar um certo cuidado, eu diria, com o que está acontecendo, para evitar o desgaste, para evitar o estresse, para evitar que você tenha algum tipo de ranhura nas suas relações sociais com as outras pessoas. Agora, como é que eu faço para sair disso? O que é que eu faço para passar com mais equilíbrio por esse momento de crise? É justamente isso que a gente vai abordar aqui hoje nesse vídeo no nosso canal. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que assim, esse quadro ele já está instalado, não adianta mais a gente querer conversar, falar ou pensar se nada disso tivesse acontecido. Algumas pessoas estão passando por esse momento sim, com muita dificuldade. Tem gente que não consegue trabalhar, principalmente aqueles profissionais que são autônomos, que estão se virando de alguma maneira para tentar se reinventar nesse meio, nesse mundo em que nós vivemos agora de crise, de isolamento, de incertezas. Mas o fato é que isso está trazendo para a gente também muitas reflexões. Se por um lado a questão das relações sociais tem sido alteradas, há mesmo até indícios de casos que o número de casos de violência doméstica tem aumentado para a nossa infelicidade. Há casos que pessoas estão realmente muito preocupadas com a questão financeira, gente que está aí já quebrada economicamente nesse momento. Mas não é o momento das pessoas entrarem em desespero. Talvez até esse momento agora seja um momento de reflexão. Muita gente vinha atravessando a vida de uma maneira até que não queria atravessar. E de repente esse momento de estar mais em casa, de estar mais com a família, de estar reavaliando as suas possibilidades profissionais, pode trazer para alguns uma espécie de reprogramação positiva, exatamente positiva. Em meio ao caos, em meio ao que está acontecendo, a gente precisa focar naquilo que é positivo. E tudo vai depender exatamente da maneira que você resolve viver esse momento. Porque algumas coisas não estão no nosso controle. Eu não tenho um controle do número de casos que está lá fora, eu não tenho um controle da economia mundial, dos acordos que os países estão fazendo entre si, mas eu tenho domínio, você tem domínio daquilo que acontece com você, na sua cabeça e nas suas relações. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Como é que eu posso resolver focar de uma maneira diferente para que a gente passe por esse momento de dor, esse momento difícil, esse momento complicado, mas com o mínimo de impacto possível e com o maior número de soluções que a gente possa ter para a nossa vida. E a primeira coisa que eu diria que é importante nesse momento é o chamado desapego. Exatamente o que você ouviu, desapego. Pode ser que você tenha feito nesse início de ano alguns planejamentos, quem sabe de expansão da sua carreira, quem sabe de expansão do seu negócio, mas tudo isso por essa razão do que estamos vivendo agora foi por água abaixo. Então não adianta agora a gente se apegar aos detalhes insignificantes e ao famoso e se, né? Ah, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse mudado, se eu tivesse investido dinheiro, se eu não tivesse feito aquilo. Bom, não adianta você ficar vivendo nesse universo de e se. O que você precisa agora é focar naquilo que é necessário de fato. Muitas pessoas não estão conseguindo, por exemplo, trabalhar, algumas empresas fecharam, algumas pessoas estão em casa e aí elas começam a se reinventar. Mas o positivo disso é que elas começam a se reinventar focando naquilo que é possibilidade de fato. Então, a primeira coisa que eu te diria nesse momento agora é você analisar
justamente o que é possibilidade para você e o que é impossibilidade. Porque aquilo que não é possível, aquilo que você não depende de você, não está no seu controle, não adianta mais você focar. Então foque naquilo nesse momento que é possibilidade e esqueça tudo aquilo que é insignificante. Não significa nada se você vai ter que adiar suas férias, não significa nada nesse momento se as suas crianças estão passando mais tempo em casa. Eu sei que isso pode parecer até que eu estou querendo minimizar o problema, mas eu passo exatamente pela mesma coisa. Os meus filhos também estão em casa e estão consumindo mais tempo da gente, estão inquietos, estão preocupados de alguma maneira também com o futuro, e cabe a gente, como pais nesse momento, focar naquilo que é significante para a gente. E a coisa mais significativa que o ser humano pode ter é a família. A coisa mais significativa que você pode ter é manter o equilíbrio dentro da sua casa. O segundo passo, então, é você reavaliar como é que está a tua relação com você mesmo. Tem gente que está se cobrando muito, que está muito preocupado. Entenda, tem coisas que você não vai conseguir resolver nesse momento. Tem coisas que você só vai conseguir resolver quando essa crise der sinais de que as coisas vão realmente mudar. Ou seja, no âmbito profissional, você vai ter respostas profissionais, caso você esteja desempregado, vão aparecer novas oportunidades. E enquanto isso, enquanto você está pensando que novas oportunidades podem aparecer, o que você pode fazer para se aperfeiçoar no teu trabalho? Existem centenas de cursos online nesse momento que você pode fazer, você pode estar lendo aquilo que você acumulou, você pode estar investindo também na tua questão emocional. Não é hora da gente se cobrar, não é hora da gente cobrar das pessoas que estão na nossa casa, sabe por quê? Porque todo mundo, no fim das contas, está alterado com isso. É claro que eu não posso fazer um planejamento, porque a gente não sabe exatamente quando vai encerrar a quarentena em alguns países, quando é que você vai poder voltar à sua atividade profissional normal, mas você pode sim se programar para aquilo que você quer fazer da sua vida e dar alguns passos. Se, por exemplo, isso que você quer exige de você maior preparo, você pode, nesse momento, começar a se preparar para aquilo que vai vir através daquilo que eu falei, de leituras, de programações, de cursos online, daquilo que realmente está dentro do teu comando. Não é hora mais de se apegar a projetos que você fez para o começo do ano, porque como você bem sabe, tudo isso já foi por água abaixo, é questão de aceitação. Tá? O que não quer dizer que a sua vida foi por água abaixo, o que não quer dizer que a melhora, que o progresso tem ido por água abaixo, não. Muitas pessoas nesse momento de crise agora estão se reinventando, estão utilizando a criatividade. E do ponto de vista emocional, quanto mais estressado você tiver, quanto mais o cortisol liberado pelo estresse estiver em níveis altos, mais isso vai atrapalhar a tua criatividade, o teu sistema emocional cerebral de conseguir tomar decisões importantes ou mesmo de conseguir viver esse momento, que é um momento de reflexão, é um momento de reprogramação e um momento de preparo. O terceiro ponto é a questão da adaptabilidade. A gente está vivendo um momento de adaptações. Com as lojas fechadas, com os shoppings fechados, houve uma redução significativa do consumismo, houve uma questão da mudança da tua própria rotina dentro de casa. Muitas pessoas não conseguem fazer sequer uma programação do que vão fazer, estão dormindo e acordando a hora que o organismo responde. E você pode sim manter uma rotina de disciplina, uma rotina onde você vai estar acordando num horário pré-programado por você, se preparando, assistindo filmes que tragam para você algum tipo de significado, se assim você tiver tempo livre. E nesse momento, a questão de você também manter a capacidade de ter um bom relacionamento com as pessoas. Não é hora de você focar na questão do relacionamento com o outro, o que é que o outro está fazendo, que ele não me ligou, que eu estou preocupado, e de exigir mais das pessoas ao teu redor, sejam teus familiares, amigos. Todo mundo está alterado nesse momento, e essa alteração a gente não sabe quanto tempo vai levar. Então esse momento, como é um momento delicado, pode favorecer que as pessoas tenham indisposições com as outras pessoas da família ou amigos. Então não é hora de você exigir nem de si e nem de ninguém. Uma outra coisa muito importante também é que a gente pode ter uma visão positiva do que está acontecendo do ponto de vista familiar, do ponto de vista da reprogramação. E eu diria para você que nesse momento a televisão, ela sempre viveu de uma máxima, os meios de comunicação sempre viveram de uma máxima, que manchete de jornal, que a capa do jornal é que vai vender o próprio jornal. Ou seja, tem muita gente explorando a questão do coronavírus, a questão da pandemia. Para que você tenha ideia, já existem relatos de casos de pessoas que morreram de infarto do miocárdio, por exemplo, e no seu
laudo, lá no seu laudo de óbito, digamos assim, a questão que eles estão apontando como a causa mortes é o coronavírus, e isso não é verdade. Focar nesse momento nas brigas sobre a presidência da República, sobre que decisões teriam tomado, entrar na internet, se indispor com pessoas, nada disso vai adiantar. O que você pode fazer sim é viver esse momento, se desapegando daquilo que não é essencial, se desapegando das preocupações, de maneira responsável. Não é que você vai ser irresponsável, de chutar o pau da barraca e jogar tudo para cima, não é isso. Mas você pode sim fazer o melhor possível para que você se sinta bem, não exigindo de você, não querendo atravessar limites que nesse momento você não consegue, e também não exigir isso das pessoas. Assim você vai estar exercendo o máximo da tua inteligência emocional sobre você mesmo e nas relações com os outros. Mas também, por outro lado, algumas pessoas estão pensando assim, e o meu negócio, e a minha empresa? A gente vive um momento que o mundo não esperava, um momento realmente delicado, um momento realmente em que as questões econômicas estão mudando. Pode ser que a gente tenha novos arranjos econômicos entre as potências mundiais, que a relação de trabalho mude. Algumas pessoas estão experimentando até maior produtividade, aquelas que estão em casa, trabalhando de casa, estão experimentando maior produtividade, porque algumas reuniões estão acontecendo através de aplicativos, reuniões que antes você tinha que gastar 1 hora para chegar até o local da reunião, às vezes mais 2 horas dessa reunião, e depois 1 hora para voltar, e tudo isso está acontecendo hoje em 40 minutos. Pense bem nisso. Essa mudança, tecnologia que está sendo implementada, de fato, que já existia, mas que só agora a gente está jogando na nossa vida, ela está aí para facilitar a nossa vida. Não é que a gente possa, nesse momento, sair e ter uma vida normal. Não, não pode. Em alguns locais, alguns países, você está preso realmente de uma certa maneira dentro de casa, mas você pode sair sim para fazer caminhadas, para poder correr na praça, levar os seus filhos para tomar um sol, para brincar de alguma maneira, para trazer um pouco de alegria para eles, porque sim, as crianças estão absorvendo isso da gente. Quanto mais tenso, quanto mais preocupado você tiver, mais elas vão absorver. Então esse momento não precisa ser um momento traumático. Eu não estou minimizando. É um momento difícil sim, é um momento que todo mundo está passando com muita resiliência, com muita persistência, com muita fé em Deus, mas que não precisa também ser taxado logo de o fim dos tempos, de que tudo vai acabar e que depois daqui eu estou desgraçado. Não tem nada a ver, não é isso. Você pode enfrentar sim esse momento fazendo o uso de leituras, fazendo uso de preparação, intensificando a tua relação com a tua família, e quem sabe depois disso tudo você não vai sair uma pessoa muito melhor. Tudo depende do foco que você tem nesse momento. Se você resolver focar na desgraça, no problema, na quebradeira, no número de mortes, a tua mente vai ficar poluída de tal maneira que todas as tuas ações serão influenciadas por esse tipo de foco. Mas você pode focar também naquilo que é positivo, sabe? Com certeza deve ter livros na sua casa que você acumulou e não leu, deve ter aqueles filmes que trazem algum significado. Não recomendo que você veja filmes sobre pandemia, sobre morte, filme de terror, mas aqueles filmes que podem trazer algum significado para a tua vida. E sim, como eu te falei, você pode se preparar. Mais uma vez eu volto a falar nisso. Você pode se preparar, quer seja aprendendo uma nova língua, aprendendo uma nova habilidade, entrando num curso online gratuito ou pago. Tem várias opções na internet. Nesse momento, ele vai, ao final dessa crise, esse momento vai ter dito para a gente assim, valeu a pena ou não valeu a pena viver esse momento. Pelo menos para mim, toda a reorganização que ele tem trazido, toda a produtividade que ele tem me trazido, até agora tem valido a pena, sim, porque as relações nossa de família têm sido cada vez mais intensas e melhores, e eu tenho pensado que as relações profissionais tendem a melhorar. Nesse momento também eu estou produzindo muita coisa dentro do universo online, me adaptando a essa nova realidade, e eu creio que isso possa ser implementado por você também. Então basta você manter o seu foco naquilo que realmente é útil, naquilo que realmente é produtivo, naquilo que realmente pode te ajudar a enfrentar esse momento com o maior equilíbrio possível. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma maneira. E o mais interessante desse vídeo aqui que eu estou deixando nas minhas redes sociais, especialmente aqui no canal no YouTube, é que as pessoas possam deixar comentários e que a gente possa criar uma espécie de corrente do bem. O principal objetivo não é nem o conteúdo em si do vídeo, mas esse vídeo tem uma característica diferente. A característica de a gente procurar se ajudar mutuamente. Então, se você está enfrentando algum problema, deixa um comentário aqui embaixo. Se você também pode trazer alguma solução para essa pessoa, criar uma espécie de corrente do bem aqui dentro desse vídeo, nos comentários, faça isso. Se alguém põe uma dificuldade, eu não consigo pensar em ideias para trabalhar com os meus filhos em casa. De repente, alguém que leu o comentário, eu tive essa ideia, escreve aí embaixo. Alguém que está preocupado com a questão das dívidas, está preocupado com a questão de não saber como renegociar, deixa aqui embaixo, e alguém também põe
a tua moderação, o teu comentário aqui embaixo. Vamos procurar se ajudar ao máximo. Eu vou estar monitorando todos esses comentários, eu vou estar escrevendo e comentando em todos eles, para que a gente possa criar nesse momento realmente, de fato, essa corrente do bem, com informações positivas e se ajudando mutuamente. Porque uma das coisas que eu percebo também que esse momento está trazendo é o aumento da solidariedade entre as pessoas. Então, se você acha que é útil, deixa teu comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas e vamos nos ajudando e trazendo sempre boas informações para que a gente possa superar esse momento. Um grande abraço.